Difusora, junto com você. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A paz do Senhor, quero convidar você para dentro de alguns minutos participar conosco do programa Edificados pela Palavra. Hoje estaremos tratando sobre a restauração espiritual. Venha, seja abençoado juntamente conosco dentro de alguns minutos. A paz do Senhor. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Nós vamos fazer uma leitura a partir do versículo 1, vamos ler até o versículo de número 14. Profeta Ezequiel, é o terceiro livro dos profetas, tem Isaías, Jeremias, Ezequiel. O capítulo é o de número 37. Leitura a partir do versículo 1. Vamos ler o texto que fala sobre a visão, é uma visão profética do vale de ossos secos. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, e enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito assim, diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e puseram-se em pé um exército grande ao extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estávamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu,
o Senhor disse isso, e fiz, diz o Senhor. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar, glorificando, adorando ao Senhor nosso Deus. Meus amados irmãos, a palavra de Deus nos diz: vinde, vamos a Betel, e ali nós seremos restaurados. Betel, um lugar onde ali Jacó teve um encontro com Deus, onde ele teve uma visão do céu, visão que proporcionou a ele poder conhecer que aquele lugar, como ele mesmo disse, não era outro lugar senão a casa de Deus. A casa de Deus é Betel. A casa de Deus é lugar de restauração. É lugar onde nós temos condição de fazer com que aquilo que estava sem nenhuma esperança volte novamente a ter esperança. A ideia, quando nós falamos de restauração, nós podemos conhecer por tantas coisas que nós conhecemos no nosso dia a dia de restauração. Alguém que vai aí a uma clínica odontológica e faz uma restauração de um dente, ou uma restauração mesmo de uma casa que está já envelhecida, que já está se acabando, mas ela pode ser restaurada. Alguém que sofre algum acidente, tem algumas fraturas e pode ter restaurada ali as suas fraturas. Nós conhecemos, nós temos a ideia de restauração exatamente disso. Algo que já não tem mais aquilo que tinha quando começou, quando estava novo. Algo que já está desgastado, que não consegue mais atingir a sua produção, como se fosse algo ainda de pouco uso. Essa ideia que nós temos de restauração são restauração comuns aos nossos olhos, que nós podemos contemplar, de coisas que se quebraram, que se estragaram e que foram consertadas e hoje funcionam novamente normalmente. São restauração comum. Agora nós queremos falar um pouquinho nesta noite. A ideia é a mesma, mas a restauração é diferente. Eu quero falar um pouquinho nesta noite com os irmãos, e é este o propósito da mensagem do profeta Ezequiel. Porque o profeta Ezequiel, até o capítulo de número 33, verso 20, ele trouxe muitas advertências ao povo de Israel, por causa do pecado, por causa da sua vivência conivente com o pecado. Foi advertido e veio juízo sobre aquele povo, e eles foram exilados, estavam na Babilônia cativos, e achavam que por causa disso Deus havia cortado eles, que não existia mais agora, a graça de Deus havia sido anulada sobre a vida deles. É a restauração espiritual, a restauração da esperança. E muitas vezes nós estamos aí vivendo situações totalmente desesperançosas, que nós olhamos, que nós contemplamos com os nossos olhos, e nós não temos nenhuma esperança de que aquela situação possa ser resolvida. Mas existe até um ditado popular que diz assim: enquanto existir vida, tem esperança. Enquanto existir a vida, existe a esperança.
Enquanto tem a vida, existe esperança. Nada está perdido de todo. Nada não está mais sem jeito. E aqui nós encontramos algo ainda muito mais forte, muito mais poderoso. A mensagem que Ezequiel traz para nós é muito maior do que essa que acabei de dizer para os irmãos, porque a mensagem de Ezequiel trazia esperança para algo que já estava morto, que não tinha mais vida, Mas aqui eu quero trazer, nesse contexto, uma comparação, uma aplicação espiritual. Não quero falar aqui sobre alguém que já morreu, que está no caixão, não. Quero trazer para uma morte espiritual. Para uma morte espiritual. Situação espiritual da pessoa. Então essa restauração da esperança, ela pode ser feita através do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo é que pode trazer essa esperança de restauração espiritual para a vida da pessoa. Eu não sei como é que você chegou até aqui. Eu não sei se você veio aqui por causa que alguém lhe convidou, se você veio aqui porque queria encontrar com outra pessoa, ou enfim, são tantos motivos. Mas eu sei que você chegou aqui nesta noite, e nesta noite Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você. A sua situação ainda existe esperança. Preste atenção. A sua condição existe esperança. Quando o profeta Ezequiel estava aqui, ele foi, aqui diz a palavra de Deus, olha, veio sobre mim a mão do Senhor, o Senhor me levou em espírito, ele foi levado. E eu quero convidar você para viver este episódio, para você ter a mesma visão de Ezequiel. Eu não sei de vocês, quando vou ler esses versículos, eu fico visualizando tudo aquilo que está acontecendo. Eu vejo os ossos secos, depois eu vejo os ossos secos saindo, correndo, um encontrando com o outro, como se fosse um imã puxando. Nós precisamos ter essa visão. Uma visão que mostra a condição ali daqueles ossos, ou das pessoas a quem pertenceram aqueles ossos. Não tinha nenhuma condição de existir vida. A vida de todos já havia sido aniquilada. Ossos secos, e estavam sequíssimos. Estavam como se quisesse já estar fareando, estar se derretendo, porque já não tinha mais a vida. E a Bíblia diz aqui que eram muitos ossos, eram muitíssimos. Era um grande número, ou seja, era como se fosse um grande exército que estava em combate, ali tinha sido abatido, tinha morrido. Naquele vale cheio de morte, não tinha mais a vida. E o Senhor pegou agora o profeta pelo Espírito Santo e levou ele. A Bíblia diz que pegou, olha, e ele me pegou e me levou o Espírito e me pôs. Ele me colocou no meio dos ossos. O Senhor me colocou no meio dos ossos. O cenário é como se fosse ali de um grande cemitério. A visão que se podia ter era como se fosse de um grande cemitério, muitas pessoas que morreram naquele lugar. O profeta, quem sabe, quando começou ali, que a Bíblia diz que pegou ele pela mão e saiu, começou a rodear, a andar ao redor daqueles ossos. E ele começa então a caminhar no meio daqueles ossos, talvez pensando: o que será que o Senhor pretende dizer? O que o Senhor quer me mostrar com esses ossos? Aqui nós vemos a situação daquele povo. Deus queria mostrar
para o profeta e para o povo a situação em que eles se encontravam, estavam exilados. Estavam sem esperança, não tinham mais nenhuma esperança, o coração deles tinha desfalecido, não existia esperança. Quem sabe essa não é a situação que muitos não estão vivendo hoje, que seu coração já não tem mais esperança, que você acha que já não tem mais jeito. E o interessante é que o Senhor, Ele nos coloca cara a cara com o problema. O Senhor, Ele não esconde. O nosso Deus é um Deus de verdade, Ele não nos engana, Ele nos mostra a realidade das coisas. E assim como Ele pegou o profeta aquele dia e foi para o meio do vale, começou a passear com ele, ele pega pela sua mão e começa a te apresentar a sua necessidade, ele começa a te mostrar a sua realidade, aquilo que de verdade você está vivendo na sua vida, a situação daquele povo, Olha, nós podemos, hoje se nós quisermos, nós podemos ser muito abençoados aqui com esta palavra. Veja bem, Deus, o nosso Deus, Ele é um Deus de realidade. O nosso Deus não é um Deus de ilusão. O nosso Deus é um Deus de realidade. Nós temos muitos exemplos na palavra de Deus. Deus sempre cortou reto. Podia ser rei, podia ser profeta, podia ter família grande, podia ter dinheiro, mas Deus sempre cortou reto. Ele é um Deus de realidade. Ele não interessa o que você é, Ele está colocando você no meio dos seus ossos secos neste momento, para te mostrar que existe esperança e que Ele pode fazer algo com você na sua vida. Deus de realidade é o nosso Deus, o Deus que corta reto. E aqui agora o Espírito pega o profeta e força ele a contestar aquela realidade. O Senhor te pega e Ele te força a você ver a sua realidade, a sua situação, a condição em que você está vivendo. Se está precária, o porquê daquela precariedade? Olha, o povo estava exilado na Babilônia, foram muito advertidos, foram levados agora escravos, estavam presos, mas Deus não tinha levado eles para lá sem antes falar com eles que se eles não se arrependessem, aquela situação não iria acontecer. Deus avisou. Se você ler o livro do profeta Ezequiel, até o capítulo 33 ali mais ou menos, Deus falando com aquele povo: conserta, ajeita a sua vida, porque senão vai acontecer isso. Ajeita a sua vida, essa é a realidade. Talvez você está passando por uma situação e porque você não ouviu Deus falando com você, olha, conserta, ajeita isso, muda essa situação. Mas hoje Deus te coloca cara a cara com os cacos deste mundo, mas deste mundo real. Deus não ilude. Ele não vai dizer para você que está tudo bem, que está tudo legal, que está tudo numa boa, se a coisa não está assim. Ele não vai dizer isso para você. Deus é um Deus de realidade. É um Deus de realidade. Mas essa palavra não é a palavra que eu queria, mas é a palavra de Deus. Ele te pega pela mão e te leva até o meio dos vales de ossos secos para te mostrar. Eu estou falando vale de ossos secos porque é a mensagem que o profeta me diz. Mas o vale de ossos secos seu pode ser qualquer uma situação diversa que você está vivendo. Deus te pega pela mão e te leva até o meio desse vale de ossos secos e te coloca cara a cara com este problema.
Ele te mostra cara a cara este problema. Olha, vale de ossos secos. Talvez você pense assim, mas o que isso tem a ver comigo? Que mensagem? Que essa mensagem tem tudo a ver com você. Tem tudo a ver comigo. É uma mensagem que tem tudo a ver conosco. No nosso vale. No vale da nossa vida, nas diversas áreas da nossa vida. Talvez o nosso vale de ossos secos seja na área familiar, nos relacionamentos, nas decepções dos relacionamentos, seja ele um relacionamento conjugal. Talvez o vale de ossos secos agora na sua vida seja uma decepção no relacionamento conjugal, uma traição, um adultério, um pecado. Talvez seja esse o seu vale que Deus te coloca no meio dele. Seja um relacionamento que não foi nutrido, que ele não foi conduzido, não foi tratado, situações que não foi tratado a tempo. Tem coisas que a gente precisa de tratar a tempo. Olha, se você tem um pequeno machucadinho, se você passa um remedinho nele, ele sara fácil. Agora, se você deixar, ele vai virando um machucadão, daqui a pouco vira uma gangrena, depois aquela gangrena tem que cortar um dedo, cortar um pé, uma perna. Tem coisas que às vezes são tão pequenas e nós não tratamos, nós não cuidamos no tempo certo, e ela vai acabando e vai fazendo nós perdermos pedaços da nossa vida, pernas e braços da nossa vida. Isso é figurado. Pernas e braços da nossa vida. Daqui a pouco nós estamos aí andando, tendo um relacionamento coxo, aleijado, porque não foi tratado, uma situação mal resolvida, decepções que nós temos. Esse pode ser o seu vale. Pode ser na área emocional, pessoas tristes, pessoas sem afeição, que não colocam, não procuram alegrar o seu coração, pessoas que já amanhecem o dia zangados, enraivecidos, falam bobagem, falam tantas besteiras, palavras que machucam, que matam. Pessoas que estão aí com um vale na sua área emocional, não tem mais ânimo. Tem gente que está num vale tão grande que deita numa cama, quando chega de manhã não tem coragem, está sem coragem para se levantar. Queria já ter morrido durante a noite. Este pode ser o seu vale. O Senhor te toma pela mão e te conduz. Está passando por você, por este vale. Está passando por você por este vale. Tantas coisas ruins que acontecem nos nossos dias. As depressões que vêm sobre a vida da pessoa, em que a própria pessoa não se valoriza, ela se sente depreciada e deixa esse espírito dominar todo o seu ser, esquecendo que serve um Deus verdadeiro, vitorioso, que tem uma grande vitória esperando por você bem ali na frente. Porque você tem um Deus que pode fazer todas essas coisas aqui. Talvez o seu vale seja na área profissional. Gente sem trabalho. Pessoas que, apesar de serem bem qualificadas, mas não conseguem trabalhar, não conseguem um emprego. Outros trabalham, mas não conseguem trabalhar na área
que se sente bem. Alguém que gostaria, às vezes, de estar trabalhando, é um enfermeiro, se sente bem sendo enfermeiro, ele é feliz, ainda que não ganhe muito dinheiro, mas se sente bem fazendo aquilo, mas não consegue, tem que ser professor, tem que ser vendedor de uma loja e tal. Outra coisa que não me faz, não me satisfaz, não me dá prazer fazer. Pessoas que talvez este seja o seu vale. Talvez este seja, ou esta seja a sua situação em que Jesus, o Espírito Santo agora te pega pela mão e começa a caminhar com você por este vale. Vale de ossos secos, de ossos sequíssimos, de ossos sequíssimos. Talvez o seu vale seja na área sentimental. Rapazes ou moças que dizem que o outro não quer compromisso, com medo de se doarem, com medo de assumirem um compromisso. Talvez o seu vale seja sentimental, seja frustração sentimental, coisa mal resolvida. Essa semana eu tive com uma pessoa e conversando com a Del França. A pessoa é crente, aonde ela está, o ambiente que está, é sempre carregado, porque ali aquela pessoa deixa transparecer a sua angústia, a sua vida mal resolvida. Uma pessoa que sempre vem fazendo coisas erradas na vida, e a sua vida está mal resolvida. Hoje a sua vida exala ambiente negativo, um odor negativo no ambiente, por causa da situação mal resolvida da pessoa. Nós precisamos resolver as situações da nossa vida. Tem pessoas amarguradas com a vida, porque a sua vida está mal resolvida. Nunca enfrentou os problemas. Aí não consegue criar filho direito. Não consegue trabalho, não consegue se concentrar no trabalho. Não consegue ter alegria, transmite tristeza e desânimo para todos aqueles que cercam, pessoas que dá vontade de você ficar bem longe, porque não tem a sua vida resolvida. Os irmãos estão me entendendo? Que não tem a sua vida resolvida. Precisa resolver a vida na área sentimental, na área espiritual. Deixei aqui por último, porque na área espiritual é o lugar, se secou aqui, se o osso secou aqui, seca em todas as áreas. Se na área espiritual tiver seco, em todas as outras áreas, a coisa não vai bem, não está legal. E quando seca na área espiritual, os sintomas primeira coisa, é perder o prazer de estar na casa de Deus. Não tem prazer, não sente alegria de estar na casa do Senhor em Betel, não sente prazer na oração, não sente prazer na leitura da palavra de Deus, se esquiva, fica escapulindo das coisas de Deus, sem comunhão. Tem uns crentes, irmão, que eu fico assim pensando, como é que consegue ser crente desse jeito? Como é que consegue ser crente daquele jeito? Que você não vê na igreja, né? Não vê nas orações, não vê lendo a Bíblia, não vê nem carregando uma Bíblia.
não sente prazer nas coisas de Deus, sente prazer em outras coisas aí. Tudo é melhor do que as coisas de Deus e sem comunhão. Este é o sintoma de quando está no deserto espiritual, está sequíssimo, sequíssimo, sequíssimo. E quando seca aí, seca em todos os outros, todas as outras áreas da vida. Agora, veja bem, nós não podemos esquecer de uma coisa. Esse Deus aqui, esse Deus que falou esta palavra, Ele conhece a sua vida, Ele conhece toda a sua vida, de trás para frente, de frente para trás, de cima para baixo, de baixo para cima, por fora, por dentro. Ele conhece toda a sua vida. Ele conhece toda a sua vida. E Ele te coloca de frente para esse problema agora. E só Ele pode mudar isso aí. Só Ele pode mudar essa situação. E aqui, olha, veja bem. Quando nós encontramos aqui no versículo 3, a parte A, Deus fala assim, ó, e me disse, filho do homem, poderão esses ossos viver? Ele faz uma pergunta. Ele faz uma pergunta, a pergunta que ele faz é se você acredita. Aqui ele falou assim, ó, filho do homem, pode esses ossos viver, esses ossos? Essa foi a pergunta que ele fez lá. A literal foi essa. Mas a pergunta que ele faz é, você acredita? Você acredita que Ele pode mudar a sua situação? Você acredita que o seu futuro é possível? A sua situação, ela pode ser restaurada? A situação sua pode ser reconstruída? Você acredita? Você acredita nisso? Deus faz a pergunta. Deus, Ele é direto. Ele fala direto. Ele não tem, o nosso Deus não tem arrudeio. Será que nós podemos fazer algo? Será que podemos fazer algo juntos? Deus não tem arrudeio. Será que nós podemos fazer alguma coisa juntos, nós dois? Ele diz que existe ainda a esperança. Existe ainda a esperança. O profeta respondeu para Deus aqui e diz, olha, Senhor, tu sabes. A resposta do profeta foi, Senhor, tu sabes, Senhor Jeová. O Senhor sabe. E agora vem da boca de Deus a hora, então profetiza. 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 Você sabe o que é profetizar? É você acreditar em alguma coisa, você colocar a sua fé em ação. É você falar algo sem nenhuma lógica, sem nenhuma consistência humana. É você falar algo acreditando na ação de Deus. É você fazer algo acreditando na ação de Deus. A ordem vem agora. Aqui quando nós olhamos o versículo 4, 5, diz assim, então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz, ossos secos, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová, esses ossos, eis que eu farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estendereis pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou Deus. Eu sou Deus. A ordem veio. Nós temos fé? Nós temos a esperança?
Isso é que Deus ordena. Deus desperta em nós a sua fé ante a realidade. Ele quer que você veja além do problema que você está vivendo. Deus quer que você passeie no vale de ossos secos, mas não veja vale com ossos secos. Ele quer que você veja carne, que você veja pele, que você veja o Espírito já naquela vida naqueles ossos secos. Ele quer que você veja isso. Mas aqui tem osso, mas eu não estou vendo isso porque eu estou profetizando. Eu não estou vendo mais isso. Mas eu estou vivendo essa situação, mas eu não vejo mais desse jeito. Eu estou vendo as coisas se resolvendo logo aqui agora. Quando eu chegar na minha casa, eu já estou vendo tudo resolvido. Profetiza, profetiza, profetiza. Acredite na ação de Deus na sua vida. Ele te trouxe para o vale de ossos secos para te mostrar a sua situação e dizer para você que existe esperança para a sua situação. Que existe esperança para a sua situação. Está assim, está desse jeito, está nessa situação, mas não é para ficar desse jeito. Não é para ficar nessa situação. Deus, Ele mostra a morte para que a gente valorize a vida. Ele mostra para nós a morte. Ele mostra tantas coisas para que a gente valorize aquilo que Ele nos dá. E nós precisamos ver além disso que está ali. Além do vale de ossos secos. Olha, com a nossa visão nós vemos a morte. Nós choramos, mas Deus olha e vê, não é um cadáver. Nós olhamos e vemos um cadáver. Deus olha, Ele não vê mais um cadáver, mas Ele vê corpos, um grande exército. Ele vê corpos, aqui diz, olha, Ele estava vendo agora, era um grande exército. Ele não vê ossos secos. Deus olha para a sua situação e te mostra com a visão dele que aquela situação que você está, Ele não te mostra mais aquilo, Ele te mostra a solução, Ele te mostra a situação resolvida. Profetiza, profetiza, profetiza. É o Deus do impossível. Olha, sabe por quê, irmãos? Que no vale de ossos, só profeta que vê vida? O que é? No vale de ossos, só o profeta que vê vida. Quem não é profeta não vê, continua vendo a morte. Quem não é profeta continua vendo a situação adversa. Quem não é profeta continua tendo problema de relacionamento. Quem não é profeta continua desempregado. Quem não é profeta continua sem dinheiro. Quem não continua tudo do mesmo jeito. Só quem é profeta vê a situação resolvida na sua vida. Só quem é profeta que consegue ver. Ele consegue ver, porque ele sabe, ele conhece o Deus. Isso é profetizar, proferir a palavra de Deus contra todas as circunstâncias. É proferir a palavra de Deus contra tudo e contra todos. Todas as circunstâncias adversas. Tudo diz que é o contrário. Esse fulano não vai prestar. E você vê como o profeta presta, é um pregador da palavra de Deus. Se meu filho não tem jeito sim. Tem jeito sim. Profetiza, porque ainda existe esperança enquanto existir a vida. Profetizar é ter esperança. Ter esperança somente na obediência. Também não é ficar aí profetizando, desobedecendo. Não, é ter esperança na obediência.
Foi isso que o profeta fez. Deus mudou. Ele profetiza, ele profetizou. Ele profetizou. Mas está tudo morto. Profetiza. O profeta podia ter falado assim para Deus, mas isso aqui está tudo osso, né, pastor? Não tem jeito mais não tem nem nervo, não tem mais nada, está seco, está batendo e chega a estralar um no outro. Ele podia ter questionado, mas ele não questionou. Ele fechou os olhos, estendeu a mão e começou a dizer: ossos secos! Ossos secos! Ele não via mais os ossos secos, ele agora obedeceu. Importava para ele agora obedecer a ordem de Deus. E quando ele começou a falar, ele começa a relatar que começou a escutar os barulhos. Deus começou a agir. Como ele começou a falar, Deus começou a agir, começou a fazer um grande rebuliço. Quando você começar a profetizar, Deus vai começar a agir. Deus vai fazer um grande reboliço que você não vai nem entender. Ele vai estar movendo todas as coisas para conseguir, para consertar a situação do seu vale de ossos secos. Um grande reboliço começou. Começou um grande reboliço. Começou um grande reboliço. Ele começou a ver, a ter esperança na obediência. Ter a esperança na obediência a Deus. O Deus que pode todas as coisas. O Deus que faz todas as coisas. Louvado seja o meu Senhor. Não sei qual é o seu vale, você sabe, e Deus também sabe. E eu sei que Deus falou com você aqui hoje, nesta noite. Ele quer resolver com você a sua situação. Ele quer resolver a sua dificuldade, o seu vale. Ele quer transformar, quer restaurar. Não é uma restauração não, uma restauração espiritual de esperança na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Restauração de esperança na sua vida. E Ele vai fazer isso na sua vida. Pode profetizar. Ele vai fazer isso na sua vida. Vamos louvar o Senhor. Saiba que eu sinto a tua dor. Nunca
posso acalmar, que eu sei o tempo certo pra vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer.